de quanto em quanto tempo é necessário fazer manutenção dos efeitos decorativos. Fique ligado aí que vou passar essa dica de ouro para vocês. Muito bem, galera da pintura, aqui Juliano Melo. Pessoal, quero passar para vocês essa informação que muitos pintores fazem para mim aí, essa pergunta no WhatsApp, para saber passar para o cliente quanto tempo vai fazer essa manutenção para não ter o desgaste, o envelhecimento aí da pintura decorativa. Então fique ligado, vou passar para vocês agora os prazos conforme também os efeitos decorativos, que há uma diferença aí nos lugares que você está fazendo o efeito madeira, o efeito pedra, pode sim haver uma diferença de tempo, ok? Por exemplo, um efeito madeira feito com mogno, ele tem menos duração do que um efeito madeira de demolição, que é feito com tinta, com corantes, com xadrez, que é diferente do mogno, tá? O mogno, ele desgasta e desbota mais rápido do que o efeito madeira demolição. Gente, é muito importante vocês respeitarem a característica de cada pintura. Então vamos lá. O efeito madeira mogno, quando é feito na área externa, depois de 6 meses é necessário vocês fazerem uma aplicação de resina base solvente, que é uma resina própria para poder dar durabilidade ao efeito. Muito importante. Ah, Juliano, eu posso usar uma resina base da água, um verniz acrílico base d'água? Pode, mas na manutenção é muito importante vocês usarem a resina base solvente, uma resina de marca boa, tá? O efeito madeira mogno, na sombra, a primeira manutenção é depois de 1 ano, tá? Depois de 1 ano que você vai lá, dar uma olhada, ver se desbotou, já perdeu o brilho, aí sim vai aplicar uma demão de resina base solvente. Agora, o efeito madeira demolição, como eu falei para vocês, que os pigmentos é na tinta e não é no verniz nem na resina, então ele tem uma durabilidade maior. Então, o efeito madeira demolição, que é aquele efeito de 3 cores que eu ensino para vocês, a primeira manutenção na área externa pode ser depois de 1 ano, depois de completar 1 ano. E na área interna, na sombra, depois de 2 anos. Olha lá, porque às vezes com 3 anos ele pode estar intacto. Já tem trabalhos meus aqui que estão com 3 anos já e nem precisou de manutenção, ainda estão com brilho, tá? Então o efeito madeira demolição em parte interna é quase que não precisa de manutenção, só se o cliente realmente exigir para ter mais brilho e tal, mas é muito difícil perder a coloração. Já na parte externa, como eu falei, passou 1 ano, vocês vão visitar o cliente, ver se perdeu o brilho, se desbotou, e assim vai aplicar ali uma demão de resina base solvente, beleza? O efeito pedra, é interessante vocês perceberem também que há diferença. Quando eu falo para vocês, gente, que o efeito pedra tem diferença, é igual ao efeito madeira. Todo o trabalho que a pigmentação vai no verniz acrílico ou na resina, a tendência é desbotar mais rápido. E todo trabalho que a pigmentação vai na tinta, a tendência é durar mais. Porque a pigmentação na tinta tem mais fixação e mais proteção, ok? O efeito pedra é a mesma situação do efeito madeira mogno, comparando com o efeito madeira demolição. O efeito pedra cinza, o cinza grafite, ele tem muito mais durabilidade na cor, demora mais para desbotar, porque a pigmentação do efeito pedra cinza grafite é na tinta, então dura mais tempo, ok? Levando em consideração a qualidade do verniz acrílico, a qualidade da tinta, tá bom? Para durar mais, o material tem que ser de primeira linha, um material bom, ok? Muito bem, qual o efeito pedra vai durar menos? O efeito pedra madeira, que é aquela pedra amarela, laranjada, porque a pigmentação daquele efeito é no verniz acrílico, é na resina. Então,
tem menos durabilidade de cor, vai desbotar. E é a mesma regrinha do efeito madeira. O efeito pedra cinza grafite dura mais. Então, quando você faz um efeito pedra grafite na parte externa, a manutenção depois de 1 ano, para dar a aplicação ali, o retoque de uma demão de resina base solvente. E na área coberta, na sombra, depois de 2, 3 anos, e olha lá, se acaso for necessário, porque é muito difícil perder brilho na sombra, ok? Na parte interna. Já o efeito pedra-madeira, que é aquelas pedras alaranjada, avermelhada, amarela, que a pigmentação no verniz ou na resina, é o mesmo sistema do mogno, tá? Depois de 6 meses, já tem necessidade de ir lá e aplicar uma demão de resina base solvente como manutenção. E na área interna, depois de 1 ano, você pode ir lá e fazer a aplicação da resina base solvente. Ok, galera? Então essa é a dica de ouro que eu quero deixar para vocês. Analise, aprendam e passe essas informações para os clientes, tá? As diferenças aí das cores que são pigmentadas no verniz acrílico ou na resina, que a durabilidade é até 6 meses, tem que fazer uma manutenção. Na parte interna, até 1 ano. E os efeitos que são pigmentados na tinta, a durabilidade na parte externa tem que ter ali a manutenção após 1 ano. E na parte interna, a parte de sombra, aí dura 2, 3 anos para dar a primeira manutenção. Beleza? Espero ter ajudado vocês e peço para vocês, curta aí o vídeo, agradeça, comente aqui embaixo, interaja com o vídeo. Por quê? Porque para o YouTube entender que vocês estão gostando desse conteúdo e assim ele vai espalhando para mais gente, tá? E assim vocês vão me ajudar a fortalecer o canal aqui, tá bom? Forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!